Na segunda parte, né, do conteúdo de ciclo celular, nós vamos ver agora a mitose propriamente dita. Nós vamos ver o processo de divisão celular. Nós vamos ver as 4 fases do processo de divisão celular, no caso da mitose. Vamos lá. Então, a mitose, né, diz respeito ao processo de divisão em que origina-se 2 células filhas, geralmente com a metade do tamanho da célula genitora, mas com potencial para crescer. Então, embora essa célulazinha ela seja menor, mas ela tem potencial para crescimento, certo? O termo mitose vem do grego mitos, né? Esse mito significa tecer fios ou filamentos, né? Nós vamos ver por que diz respeito a tecer fios. Está muito relacionado à formação, né, dos microtúbulos, das fibras do áster, né, que é justamente essas fibras que vão puxar os cromossomos para os polos opostos. Então, a mitose dura aproximadamente 30 a 60 minutos, né, desde o início da condensação cromossômica, ou seja, o DNA, a cromatina que estava espiralada, ela passa a se enrolar em cima das estonas. Essas estonas é que vão dar aquela conformação em formato de X aos cromossomos, certo? Então, a primeira fase da mitose nós chamamos de prófase. Prófase vem do grego pró, né, antes, frente, né, justamente a primeira fase do processo de divisão celular. Ela se caracteriza pela condensação dos cromossomos que começam a se enrolar sobre si, né? A condensação de cada cromátide é independente, certo? Cada braço do cromossomo se condensa de forma independente. O cromossomo se torna inativo temporariamente, né? Ele vai perdendo as funcionalidades justamente pelo fato de que alguns genes, né, no caso os genes aqui, eles vão também ficar inativos, justamente porque vão desaparecendo certas funções. O cromossomo agora está inativado justamente para que ocorra o seu processo de duplicação. Os nucleolos desaparecem. Se os nucleolos desaparecem, não há síntese de RNA ribossômico, né? Eles só vão reaparecer novamente lá na última fase, na telófase. A formação do fuso mitótico, né, o fuso acromático. Os centros celulares eles migram para os polos opostos, né, da célula e organizam a fabricação dos microtúbulos. Ao final da prófase, né, a membrana nuclear ela se desintegra, relembrando como eu havia falado para vocês. A célula está em crescimento, então não teria como ela crescer se houvesse ainda a membrana nuclear, certo? Então ela se divide em diversos pedaços, ela se fragmenta e os cromossomos espalham-se pelo citoplasma. Está aqui mostrando o que seria, né, a prófase. Está aqui os microtúbulos, ó. Formação aqui do fuso mitótico, certo? São essas linhas aqui. Está aqui as fibras do áster, o núcleo, né, o citoplasma e os centrossomos, né, com centríolos. É justamente essa partezinha aqui que vai puxar os cromossomos para polos opostos. A metáfase, né, a segunda fase da divisão celular, do grego meta, quer dizer meio, né, posicionamento dos cromossomos na região mediana, chamada de equatorial também, né, da célula. Esses cromossomos eles ligam-se aos microtúbulos, né, do fuso mitótico por meio de seus centrômeros, particularmente a uma determinada partezinha chamada de cinetócoro, certo? Nós temos aí, tem alguns cientistas que falam em prometáfase, né, que é um período que vai da ruptura da carioteca, ou seja, do final da prófase, à formação completa da placa metafísica, certo? Então, destaca aqui 2 substâncias, né, com capacidade para paralisar o processo de divisão celular, para congelar bem ali na metáfase, né, que é a colchicina e o colcemide, né, que interfere na formação dos microtúbulos e interrompem, né, o processo de metáfase. Ou seja, eles se ligam às moléculas de tubulina e interrompem a divisão celular. Essa separação das cromátides irmãs, né, marca o final da metáfase e início da anáfase. Então, lembrando, a separação dessas cromátides marca o final da metáfase e início da... Na figura está mostrando justamente, né, essa captura do cinetócoro, esse pontinho vermelho aqui, as fibras do fuso se ligando, né? O processo aqui mostrando a questão da migração, e aqui na letra C, né, eles bem alinhados no meio da célula, né, por isso que chama-se de metáfase, no meio.
mostrando aqui o processo de condensação dos cromossomos. Ó. Perceba que eles estão todos enroladinhos aqui. Tá aqui os microtúbulos, né, cromossômicos, e o cinetócoro, que é justamente esses dois pontinhos vermelhos aqui, que se ligam às fibras do fus, né, os microtúbulos, e vão ser puxados. Posteriormente vão ser separados essas cromátides. A anáfase, né, do grego separação, que se refere à separação das cromátides irmãs de cada cromossomo, sendo que cada uma vai migrar para um polo oposto. Há encurtamento, né, das fibras do fuso, elas vão se desagregando, né, essas fibras do fuso elas vão se desagregando, desse modo os cromossomos, as cromátides vão migrando para os polos opostos, né? Cada cromátide irmã chega aos polos da célula, finalizando aí essa etapa que nós chamamos de anáfase. Tem um porém, né? A não disjunção cromossômica de forma normal, né? Se tiver algum erro, isso pode gerar má formação em organismo. Por quê? Porque uma célula vai ficar com um cromossomo e a outra vai ficar sem um cromossomo. Então, se o espermatozoide fecundar, por exemplo, um desses óvulos, nós vamos ter problemas de malformações, problemas hereditários. Certo? Aqui mostrando justamente o encurtamento, ó, desse microtúbulo. Né? Vai havendo uma desagregação. Certo? E aí os cromossomos, as cromátides, aliás, vão migrando para o polo oposto. A telófase, né, que é a última fase, do grego telos, fim, fase final da mitose. O cromossomo eles começam a se descondensar, já que estão finalizando o processo de divisão celular. Uma nova membrana celular surge, aliás, nuclear surge, né, novas membranas nucleares surgem, justamente porque está finalizando o processo de divisão e é preciso que haja uma formação de uma nova membrana justamente para a individualização do citoplasma, separação do que tem no citoplasma em relação ao núcleo. Os cromossomos voltam à atividade, né, retomam a produção de RNA ribossômico justamente pelo fato de que os nucleolos eles reaparecem. Né? A mitose origina dois núcleos com o mesmo número e os mesmos tipos de cromossomo do núcleo original, que mostrando justamente a telófase. Né? Aqui a telófase, né, de divisão do citoplasma, que nós vamos ver mais adiante, que é a citocinese. Então, tudo que ocorreu na prófase, aqui vai ocorrer o inverso. Os cromossomos que estavam condensados começam a passar por um processo de descondensação. A carioteca que se desintegrou passa a aparecer novamente. Os nucleolos que perderam a sua atividade, ficaram inativos, voltam a ficar ativos aqui na telófase, certo? Então, as etapas que ocorreram na prófase e aqui na telófase, elas vão ser o inverso. E aí nós temos a citocinese. Ali, né, prófase, metáfase, anáfase e telófase é o que nós chamamos de mitose, divisão do núcleo, ou cariogamia. Né? Aqui nós vamos chamar, aliás, cariocinese. Aqui nós vamos chamar de citocinese. O que é isso? É o processo de divisão do citoplasma, né, que leva à formação das duas células filhas. No caso em animais, em alguns protozoários, ao final da telófase ocorre um estrangulamento na região equatorial da célula, que termina por dividi-las em duas. No caso, nós vamos ter a citocinese centrípeta, ou seja, esse processo de estrangulamento, né, de divisão, ele ocorre da periferia para o centro, ou seja, de fora para dentro. Já em células vegetais, há a formação na região mediana de bolsas membranosas, né, repletas de pectina, né, que fundem-se umas às outras, e aí nós vamos ter uma citocinese centrífuga, ou seja, de dentro para a periferia, do centro para a periferia. Né? Essas bolsas membranosas com pectina, né, depositam-se na região equatorial da célula, gerando o que nós vamos chamar de fragmoplasto. O que é isso? É justamente esse fragmoplasto que vai dar origem à citocinese centrífuga, ou seja, do centro para a periferia. Aqui mostrando, né, ó, esse processo de estrangulamento, aqui o fragmoplasto, ó, bem no meio, e vai haver um processo de estrangulamento, né, dando origem a uma citocinese centrífuga. Já nas células animais, aqui é vegetal, na célula animal, isso é de fora para dentro, né, estrangulamento pelo anel de actina e miosina.